Atos, capítulo 23. Bom, Atos 23 é um daqueles capítulos que à primeira vista parece apenas uma sequência de julgamentos, acusações e conflitos, mais um capítulo aqui que ele está ali meio que entre o capítulo, no final, né, do capítulo 22. Mas quando a gente começa a analisar e a ler, né, com calma, a gente percebe algo, na verdade, muito maior acontecendo, porque enquanto os homens faziam planos, Deus continua conduzindo a história. E talvez isso seja uma das grandes mensagens desse capítulo, porque nem toda prova significa a ausência de Deus. Às vezes Deus está trabalhando justamente dentro daquilo que parece um caos, uma confusão. Bom, aqui Paulo continua preso, ele está diante do Sinédrio, e o mesmo conselho religioso que antes participou do julgamento de Jesus, agora está ali. Então ele está sendo acusado, cercado por homens que já tinham suas opiniões, na verdade, formadas sobre ele. Mas algo aqui me chamou a atenção logo no começo, porque Paulo, ele não inicia a sua defesa tentando agradar ninguém. Ele diz que ele estava vivendo, né, tinha vivido diante de Deus com toda boa consciência, ou seja, com a consciência limpa até o dia de hoje. E imediatamente o sumo sacerdote, na verdade, ordena que batam em sua boca. Imagina a cena, né? E Paulo mal começou a falar, nem sequer terminou a frase e ele já está sendo silenciado. E isso nos lembra uma realidade que continua existindo hoje, porque nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade. Às vezes elas já decidiram o que elas vão pensar antes mesmo de escutar. E aí Paulo reage, então alguém o lembra de que ele acabou de falar contra o sumo sacerdote e ele responde que ele não sabia quem ele era. E aqui tem uma observação interessante, porque alguns estudiosos acreditam que Paulo talvez não tenha reconhecido por causa dos seus possíveis problemas de visão. Outros estudiosos entendem que a reunião estava tão desorganizada e tumultuada que ele simplesmente não percebeu quem que tinha dado a ordem. A verdade é que o texto não explica, só quis trazer para vocês, de repente, alguma clareza, né, em relação a isso, do que os estudiosos pensam, né, estudaram e chegaram a essa conclusão do que aconteceu aqui. E a verdade é que a gente não pode afirmar mais do que a Bíblia afirma. Mas algo fica claro, mesmo sendo tratado injustamente, Paulo reconhece a autoridade do cargo e ele cita até as escrituras. Então Paulo, ele percebe algo e o Sinédrio estava ali dividido, de um lado fariseus, de outro saduceus, e ele declara que ele estava sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos, e imediatamente a reunião vira uma discussão gigantesca. Os fariseus acreditavam na ressurreição e nos anjos e espíritos, e os saduceus não. E de repente toda essa tensão, na verdade, muda de direção. Paulo, ele percebe que uma divisão já tinha entre eles, e isso traz, na verdade, essa divisão para o centro da discussão, porque a questão da ressurreição estava no coração, né? Está, na verdade, no coração da mensagem cristã. Porque, no fim das contas, é isso que está em jogo. Jesus ressuscitou. E se a ressurreição for verdadeira, né? Tudo, na verdade, muda. Porque sem ressurreição, pensa bem, não existe evangelho. Sem ressurreição, nós não temos esperança. Não existe nem o cristianismo. Então, a discussão ali fica muito intensa. E o comandante romano, ele teme, na verdade, que Paulo ele seja completamente despedaçado ali pela multidão e tire ele dali, manda tirar, né, ele dali. E mais uma vez Paulo então volta para a prisão, e aqui é um daqueles momentos em que qualquer pessoa pode, na verdade, começar a questionar tudo. Será que valeu a pena? Será que eu fracassei? Será que Deus está nisso? Porque olhando de fora da situação, nada parece que está funcionando. Nossa, isso eu achei tão, na verdade, tremendo. Quantas vezes nós passamos por situação assim, a gente acha que Deus está ausente, está muita confusão e tal. Às vezes a gente até fala assim, né, onde tem confusão, ali não tem Deus. E olha a confusão que estava ali. E a gente consegue perceber claramente que Deus estava direcionando todas as coisas. Não que Deus causou a confusão, não é isso. Mas ele continua soberano sobre a confusão. E nada sai do controle, mesmo que para nós as coisas saiam do controle. Mas aí os líderes, na verdade, estão rejeitando Paulo, a multidão odeia Paulo, o julgamento não avança para lugar nenhum e a sua liberdade parece, na verdade, cada vez mais distante. Mas é justamente aqui que acontece uma das cenas mais legais desse capítulo, porque naquela noite o Senhor aparece a Paulo e ele diz uma só palavra: coragem. Eu amei isso, porque Jesus, ele não começa explicando o futuro, ele não entrega um cronograma, ele não responde todas as perguntas, ele fortalece o coração. Coragem. E isso é maravilhoso, porque Jesus, ele não aparece antes da crise para impedir a dificuldade. Ele aparece no meio da crise, para que haja sustento, né, para Paulo, para que Paulo possa ser sustentado ali dentro daquela confusão, no meio daquela cena. E muitas vezes... Muitas vezes nós esperamos que Deus nos livre imediatamente da nossa luta, mas frequentemente Ele nos fortalece para atravessar a luta. Então Jesus continua: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, também deverá testemunhar em Roma. Como se estivesse dizendo: Paulo, sua história ainda não terminou. E talvez alguém precise ouvir isso hoje, porque existem momentos em que tudo parece parado.
Momentos em que nada faz sentido, aonde nós olhamos ao nosso redor e só vemos portas fechadas. Mas eu quero te dizer que Deus pode estar fazendo algo, ainda que você não consiga enxergar. Paulo achava que estava preso, mas na verdade ele estava sendo conduzido para Roma. Na manhã seguinte, surge uma grande conspiração. Mais de 40 homens fazem um juramento e prometem não comer nem beber até matar Paulo. A situação, então, agora ficou intensa. E nós não estamos falando de pessoas apenas irritadas e bravas, estamos falando de um plano de assassinato. E aqui aparece um personagem que surge apenas uma vez na Bíblia, e eu também não sabia que Paulo tinha uma irmã e um sobrinho. Então aqui nós vemos o sobrinho de Paulo, ele descobre a conspiração e ele ouve e vai lá avisar a Paulo. E eu achei legal essa parte porque ele nos lembra de algo muito importante, que nem toda intervenção divina vai acontecer através de um milagre espetacular, como a gente viu em algumas histórias para trás. Às vezes Deus protege através das pessoas, através de uma conversa, através de uma informação ou até mesmo através desse vídeo. Através de alguém que estava atento no momento certo. E nós vemos que nem toda ação de Deus, ela vai vir acompanhada de um terremoto. Às vezes ela vai chegar de uma forma simples, silenciosa, mas igualmente poderosa. E aí Paulo pede que o jovem seja levado ao comandante, o comandante escuta ele, imediatamente toma providências, organiza ali, na verdade, uma escolta enorme, centenas de soldados, cavaleiros, guardas, tudo para levar Paulo em segurança até a Cesareia. E aqui, na verdade, tem uma ironia, digamos assim, interessante, porque os homens que queriam matar Paulo acabaram provocando exatamente o contrário, porque agora ele recebe ainda uma proteção muito maior. E isso, na verdade, acontece repetidamente em Atos. Os homens, eles fazem planos, mas Deus, como a gente já mencionou, continua soberano. Eles tentam impedir o avanço do evangelho e Deus continua transformando os obstáculos em caminhos. Uau, como Deus é maravilhoso. As pessoas tentam fechar as portas e Deus abre outras. Eles tentam prender um homem e Deus o conduz exatamente aonde ele queria levá-lo. E existe algo aqui muito, muito interessante, porque a conspiração, ela falhou completamente. Paulo não morreu, mas o texto nunca nos conta o que aconteceu com aqueles mais de 40 homens, né, depois. E a Bíblia, ela simplesmente segue adiante, como se estivesse mostrando que os planos humanos, por mais determinados que sejam, eles não vão conseguir impedir aquilo que Deus vai fazer. E uma pequena observação aqui, Atos 23, ele mostra algo muito legal sobre a soberania de Deus, porque Jesus, ele já havia revelado que Paulo chegaria até Roma, mas isso não fez com que as pessoas deixassem de agir. O sobrinho precisou avisar, o comandante precisou ouvir e os soldados precisaram escoltá-lo. E Atos, a gente vê que a soberania de Deus não elimina, presta atenção nisso, ela não elimina a responsabilidade humana. As duas coisas caminham juntas. Mas Deus, então, ele continua usando pessoas dentro dela. Então, Atos 23 nos lembra que Deus, ele continua no controle, mesmo quando tudo está confuso, mesmo quando tudo está a nossa palavra que a gente fala bastante aqui, caos. Mesmo quando existem acusações, inimigos, quando não entendemos, porque aquilo que parece um atraso pode ser apenas Deus nos conduzindo para o próximo capítulo da nossa história. Sabe, existem algumas situações da nossa vida onde, de repente, as coisas possam parecer fora do controle. E, vamos lá. Na nossa oração simples e sincera, Senhor, me ajuda a confiar que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não consigo enxergar. Mulheres, vocês têm buscado explicações ou a coragem que Deus oferece? Sabe, existem algumas situações que parecem um fracasso, mas talvez Deus esteja usando isso para te conduzir. Às vezes nós percebemos maneiras silenciosas pelas quais Deus está nos protegendo. Porque às vezes, aquilo que parece uma prisão para você, pode ser o caminho que Deus está usando para te levar no lugar onde Ele sempre planejou que você estivesse. Deus te abençoe.